Tudo bem? E aí, galera? Tudo bem? Parece um disco riscado, hein? Seguinte, hoje a gente vai falar sobre idade medieval, tá? Então a gente está seguindo as linhas dos tempos, a gente viu filosofia antiga, né? Agora a gente vai falar sobre filosofia medieval, a linha do tempo filosófica, tá bom? Quem foram os principais autores, o que estava rolando no mundo nessa época e como influenciou o modo de pensar dos nossos queridos, beleza? Então, olha só. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o contexto histórico. A gente estava lá no rolê com Alexandre o Grande, da filosofia antiga. Quem que derrotou Alexandre o Grande? Os nossos queridos romanos, tá? O Império Romano e tal. E daí, nisso, surge o nosso querido Jesus. Jesus Cristo rola aí. Que ano que Jesus Cristo nasceu? Sabem? Ano 1, cabeção. Ano 1. Antes é antes de Cristo, tá? E daí, vocês, o Império Romano é a favor de Cristo ou contra Cristo? O que vocês acham? Pensa aí. Quem eram os caras que crucificaram Cristo? Lembrou aí? Soldados romanos, Pôncio Pilatos e tal. Pá. Rapazinho, lembrou? Então, os romanos mataram o nosso querido Cristo, tá? E o Império dos Romanos era gigantesco. Tá aqui, ó, a fotinha aqui, ó, da Europa toda, né? Que é um pouco maior do que o Alexandre o Grande conquistou. Belezinha, tudo certo. Os romanos ali perseguiam os cristãos. Quem se declara assim, sou cristão, meu. Cristão, caramba, você é louco, bicho. Aqui não tem essa, não. Aqui você tem que adorar eu, o imperador romano. Para de idolatrar falsos líderes de Jesus. O quê? O líder seu sou eu, tá? Ave César. Então, César é o cara, tá? Mas, espera aí. Minha perguntinha para vocês. Como chama a igreja católica, né? Que é uma igreja cristã? Como é que chama? O nome da igreja não é esse aqui, ó. Igreja Católica Apostólica Romana. Peraí, mas não foi os romanos que mataram Jesus Cristo? Por que que ela se tornou romana? Por que será, galera, que a igreja se tornou romana? Sabem? Queridos, quem tornou a igreja romana foi o imperador de Roma, o nosso querido Constantino. Quando que isso ocorreu? 300 anos depois que ele tinha matado Cristo, tá? 323, se não me engano. E a sede da igreja católica se tornou Roma. Roma, Vaticano, rapazinho. Então, fazendo associação aí. Mas por quê? Por que que Constantino antes matou, os imperadores romanos mataram Cristo e depois se tornaram romanos? Simplesmente porque Constantino estava na decadência. Tava lá, Roma tava caindo, tava perdendo poder, tinha muitos bárbaros e tal. E o cristianismo, apesar dos romanos perseguirem os cristãos, estava se espalhando no rolê. E a religião cristã, né, que segue Jesus Cristo, pregava principalmente o que, queridos? Quais eram os 10 mandamentos? Sabem, hein? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, isso é bem importante. Não matar, não matar é bem importante, né? E não roubar. Quando você tem essa ideia de não matar, não cobiçar a mulher do próximo também é bem importante. Muita gente morria porque cobiçava a mulher do próximo. Então, esses mandamentos faz o que? A galera ser pianinho. Todo mundo, se você não mata, se você não matar, e você não roubar, e você não cobiçar a mulher do próximo, se você amar o próximo, você não vai para o inferno, olha que beleza. E se você não fizer nenhuma dessas 4 merdas, 4 pecados, você também vai fazer com que a sociedade o quê? Fique suave. Fique tudo em paz. E foi exatamente isso que aconteceu. Constantino falou assim, mano, tem cristão para todo lado aí, vou unir essa galera pro meu império. Se eu me declarar cristão, é nós, estamos junto no rolê, tá? Então, como poder político, Constantino vai lá, um Deus no céu,
e um imperador na terra. Então quer dizer o quê? Que ele aqui se torna, essa ideia, Roma se torna cristã e a igreja se torna romana. É perfeito, é a união. A igreja, para a igreja é ótimo. Por quê? Porque daí ela tem uma religião oficial, todo mundo do Império Romano tem que ser cristão. E para Roma, qual que é a vantagem? Todo mundo tem que ficar pianinho. Um Deus no céu e o imperador na terra. Belezinha? Todo mundo não pode ir contra o imperador, porque senão você estaria indo contra Deus. Afinal, Roma, o Império Romano agora é de Deus. Jogadaça do Constantino, né? E isso fez que o Império Romano ficasse no poder aí por mais 1000 anos. Olha que cara mandou bem, né? Mas aí, o que isso tem a ver com filosofia e tal? Tem tudo a ver, queridos. Por quê? Esse período também na filosofia é conhecido como Idade das Trevas. Pô, mas Roma não é legal e tal, os castelões lá, esse período medieval, super bacana. É, mais ou menos, não é muito legal não. Por quê? Olha só. Porque é o seguinte, você não podia ir contra as ideias do imperador, senão você era morto. Mas você também não poderia ir contra as ideias da igreja. Então, algumas coisas, como a ciência principalmente, ela ficou jogada de lado. Por exemplo, a galera acreditava que a igreja acreditava que a Terra é plana, porque tem uma passagem lá na Bíblia que os caras estão numa batalha e Deus segurou o sol por 100 dias para que essa batalha terminasse. Então a galera acreditava que, né, a Terra aqui, ó, planinha, tá? Que o Sol tá aqui em cima, né? E por isso. E se alguém chegasse lá e falasse assim, mas então, rapazinho, eu acho que é a gente que gira em torno aí do Sol e, né? Porque às vezes eles acreditavam que o Sol girasse em torno da Terra, não o contrário. E eu acho que a Terra é redonda. O que? Você tá louco e tal. E você também era morto. O primeiro cara que falou sobre isso foi o Galileu. O Galileu foi julgado pela Inquisição. E o Galileu, daí, no dia da Inquisição, ele falou assim, não, eu não acho isso não, é Miguel, eu acho que a gente que gira em torno do Sol, o Sol que gira em torno da gente, pá, ele deu um miguezão lá e com isso não foi morto. Tá? Porque senão ele era morto e torturado, e não era uma morte legal, como a gente vê nas fotinhas aqui. Né? O cara pendurado, cerrado ao meio, e é chocante, tá, galera? Eu fui num museu que tinha exatamente esse equipamento aqui utilizado durante esse período medieval, né? Esse museu estava lá em Jacarezinho na época, então eram as mesmas tábuas e tal, era um ambiente muito mórbido, assim, sabe? Muito pesado, tá? E tinha esse negócio, o que mais me assustou foi esse esquema aqui, ó. Normalmente era ou era assim, no caso que eu fui lá, era um pau de eucalipto pontiagudo e colocava o cara nu em cima disso, até sair pela boca dele aqui, ó. Né? Isso se o cara fosse contra qualquer conhecimento de Deus. Então aí foi queimado as bruxas e tal, que falavam que Deus está na natureza e tal, meu. Então se você tivesse o conhecimento só pode ser atingido por Deus, tá? E tem tudo a ver com filosofia, né? Filosofia, amor pelo conhecimento. Então você só poderia defender o conhecimento se estivesse ligado a Deus. Se você não tivesse ligado a Deus, você era torturado e morto, tá? Então, por isso que é conhecido como Idade das Trevas. Só pode ter um tipo de conhecimento. Então, a ciência é isolada, tá? E isso durou durante muito tempo, tá? Infelizmente. Bom, e na filosofia? Ali no tempo da filosofia medieval, da Idade das Trevas, como você tinha que defender o conhecimento e Deus, os principais filósofos são
santos, né? Então, tem o primeiro filósofo aqui, o Santo Agostinho, que viveu ali logo que a igreja se tornou romana. Ele estava no Império Romano, né? Mas ele é do norte da África, aqui, ó. Dessa linha aqui, tá bom? Agostinho de Hipona. Depois o Santo Tomás de Aquino, que já é italiano, né? Veio depois de 1000 anos. E depois o Avicenna e o Averroes, tá? Que estavam longe, eles não são santos, né? Mas eles estavam um pouco longe do Império Romano, tá? Eles são os filósofos do Oriente Médio e tal, tá? Por que é bem importante isso? Porque durante o Império Romano, a galera queimava, os caras foram até a Grécia Antiga e tal, e queimaram todos os livros de Aristóteles, de Platão e tal. Destruíram boa parte do conhecimento que nós temos ou trancaram esse conhecimento fora. E daí, a gente tem aqui o Santo Agostinho. O que é importante do Santo Agostinho? O que eu quero que vocês colocam? A patrística, tá? Qual que é o tipo de conhecimento do Santo Agostinho? A patrística, que pega principalmente as ideias do nosso querido Platão, tá? Então, esse Santo Agostinho, ele resgata essas ideias de Platão. E para o Santo Agostinho, a vida, o conhecimento, para mim, conhecer, eu preciso de Deus. Então, primeiro eu tenho que acreditar em Deus para que eu tenha o conhecimento. Tá? Então, o Santo Agostinho, ele embola essa estratégia para provar que Deus existe, tá bom? Muito importante. Tudo tem que estar ligado a Deus para você se tornar um filósofo. E depois tem o querido Santo Tomás de Aquino, que ele cria a escolástica. A escolástica está ligada a outro filósofo, Aristóteles. Então, ele resgata o conhecimento de Aristóteles, que não foi queimado, e coloca na sua Suma Teológica, o nome do livro dele. E nesse, ele discorda do Santo Agostinho, né, como Platão e Aristóteles discordam. Lembra lá, Platão é doxa, Aristóteles é episteme. E aqui eles também vão discordar, tá? Mas o Santo Tomás de Aquino veio 1000 anos depois de Santo Agostinho. E o nosso querido Santo Tomás de Aquino, ele fala lá que o conhecimento, primeiro você conhece para depois você acreditar. O Santo Agostinho, ele falava assim, quanto mais conhecimento você tem, mais você tem fé. Por quê? Porque o Santo Tomás de Aquino, perdão, ele fala o seguinte: quanto mais você conhece as causas das coisas, você vai chegar num momento que você não vai descobrir a causa final, né? A causa final das coisas, que é quem criou, né? E por que está aí. E nesse momento que não chegar a essa solução, quem criou tudo? Deus. Só pode ser tão perfeito porque Deus criou tudo. Então, imaginem Deus dando um tapa no mundo, no globo. Tá? Deus, nas palavras do Santo Tomás de Aquino, é o primeiro motor. Tá? É ele que causou a primeira evolução. Então, quanto mais eu tenho conhecimento sobre a ciência, daí começa a valorizar a ciência novamente. Tá? Quanto mais conhecimento eu tenho, mais próximo de Deus eu fico. Tá? Então, é muito importante São Tomás de Aquino para essa virada que vai rolar aí nos próximos capítulos para a filosofia moderna. Tá? Daí, o Avicenna e o Averroes, eles são do mundo árabe e eles resgatam também o conhecimento. O Avicenna, Platão, eles conseguiram traduzir, né, bastante livros do Platão para o árabe, e isso vai ser muito importante porque o conhecimento de Platão original e de Aristóteles, a grande maioria foi jogada às traças, né? Foram queimados pelos romanos. E o Avicenna e o Averroes, eles tinham traduzido antes. Então, Avicenna, Platão, Averroes, Aristóteles, essa mesma linha. Então, muito do conhecimento que nós temos sobre Platão e Aristóteles foi graças a esses dois maravilhosos filósofos, tá bom? É isso. Espero que tenham entendido. Então, aqui o que vocês têm que entender? Que nesse período medieval, o conhecimento está ligado principalmente à prova e existência de Deus. Os seus principais filósofos são Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, Avicenna e Averroes. Belezinha? Enfim, queridos, se você não conhece através de Deus, você era morto. Por isso se chama Idade das Trevas. Valeu, um grande abraço. Se cuidem. Saudades.
Saudade, 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 saudade. Saudade.